Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos, um canal dedicado a olhar o comportamento humano, tentar entender alguma coisa do que está acontecendo nesse mundo doido e ainda se manter mentalmente saudável. Tem horas que dá, tem horas que não dá, mas seguimos. Esse aqui é um dos projetos do canal, que a gente faz a leitura comentada deste livro aqui, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Eu espero que você esteja aproveitando para fazer uma autoanálise, porque tem sido bastante importante e bem possível de fazer isso. Então eu te convido a já se inscrever no canal, curtir esse vídeo e acompanhar a playlist toda, porque ela é bastante rica em informação, acolhimento, descrição de fenômenos que a gente tem na vida por ter essa ausência paterna. Então, vamos trabalhar na nossa psique, que no fim das contas é o que nos resta. Não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós mesmos. Vamos continuar hoje a leitura na página 106, que ela fala sobre exemplos de sonhos arquetípicos. Por haver muitas influências no arquétipo e sua imagem, mesmo que o pai seja ausente, a experiência imaginativa da filha sobre o pai e seus apegos com outros homens podem ser suficientes. Infelizmente, Eide não teve esses substitutos. Seu pai era um homem solitário que se tornou mais solitário após a morte de sua mãe, quando Eide tinha 12 anos. Ela era a única filha com 2 irmãos. Aprendeu a cuidar da casa, cozinhar, fazer seus trabalhos escolares e ser uma aluna modelo. Estava tão ocupada que não teve tempo de lamentar a morte da mãe. Enquanto isso, seu pai se isolou cada vez mais, e pecuniário deixou Eide e os irmãos sozinhos. Ele não sabia como cuidar dos filhos, também não tentou e mal notou como estavam lidando com a perda, pois deviam apenas ser obedientes. Os arquétipos são conhecidos por meio de sonhos. Nos sonhos, podemos sentir sua influência na personalidade. Jung descreveu os sonhos como a tentativa da psique de comunicar ao sonhador o que está realmente acontecendo. Eles são representações simbólicas de elementos na psique daquele que sonha. As associações pessoais com o sonho, além de amplificar as imagens com temas arquetípicos, coletivos e culturais, compensa a atitude do consciente. Abre aspas. No sonho, verificam-se inúmeras conexões que podem ser postas em paralelo com associações de ideias mitológicas, ou eventualmente com certas criações poéticas, muitas vezes caracterizadas por tomarem emprestados seus motivos dos mitos. Fecha aspas. Eles expõem as influências que moldam a vida consciente e têm um papel na individuação. Como Jung disse, essa dificuldade tem ligação com a criação, com a interminável batalha entre afirmação e negação. As desconexões e desassociações do si mesmo também estão em busca do si mesmo, levando a filha para dentro de si, para o mundo dos sonhos. Eide teve vários sonhos que pareciam incorporar o arquetípico do pai todo-poderoso, repetindo os temas que aparecem em vários mitos e contos, onde o pai deixa expirar a vida de sua filha ou ele mesmo a mata. Eide teve um sonho. Estou com um homem que classifica como o pai sádico. Ele está atrás das crianças e de mim. Tento escapar ou tento ajudar os outros. O homem é muito astuto e parece não haver escapatória. Ele consegue pular cercas ou atravessá-las. No sonho, ele consegue alcançá-la independente de cercas ou defesas que ela erga. A reação de Eide ao sonho foi surpreendente. Ela não percebeu que era tão terrível. Pensou que era o que deveria fazer. O sonho não ofereceu auxílio para afastar esse poderoso homem dentro dela. O pai sádico com intenção malévola para com ela e as crianças. O aparecimento do sonho indicava que ela não havia lidado o suficiente com ele, e ele se tornou mais insistente e ameaçador. Uma figura paterna demoníaca toma posse e torna o criativo em imagens de morte do si mesmo. É realmente bastante comum quando a gente tem alguns acontecimentos na nossa vida que sejam impactantes e bastante importantes mesmo, né? Aquelas coisas que acontecem que mudam a nossa vida, como no caso da Eide, que ela perdeu a mãe e o pai não sabia cuidar deles, né? Nem fisicamente, nem emocionalmente, pelo jeito. E aí ela não sabe lidar com o pai e ela não lida com o pai de nenhuma forma. Nem com ele diretamente, nem com a ideia que ela tem dele, com nada. E isso fica voltando na psique da pessoa através dos sonhos. É isso que ela está relatando aqui. Que quando a gente não lida com alguma coisa que nos assusta, ou com algo que nos incomoda, ou com algo que transformou a nossa vida de uma forma drástica, a gente acaba revivendo esse fato, ou essa ideia do fato, ou a gente acaba relacionando coisas com isso frequentemente e ao longo de muito tempo. A gente só vai conseguir se livrar desse incômodo
quando a gente olhar para isso e lidar com isso. Senão fica ali, voltando, voltando, voltando nesse looping. Continuando. Culturas e suas histórias repetem os padrões arquetípicos do pai ausente, retratando várias situações de inércia pessoal e mística, de ausência, negligência e perigo. Nesses cenários, ele é frio, desconexo, corrosivo e até mesmo violento. Ele é o pai arquetípico que lida com a morte, como os mitos gregos de Urano e seu filho que o persegue, Zeus, que devora seus filhos e elimina a essência deles. Ele não permite que a geração natural avance. O velho rei se recusa a morrer. Em outra versão desse cenário, a mulher é estuprada por essa energia como um castigo por tentar escapar de seu domínio. Essas histórias arquetípicas ilustram como o pai pode dominar por meio de negligência, escárnio emocional ou abuso, e ocorrem em muitas situações reais, muitas vezes. Foi isso que eu falei no vídeo anterior, né? Porque a gente às vezes acha que é uma coisa meio mística, mas é a cultura se colocando, né? Essa coisa que a gente sabe porque foi ensinado que é assim. Essas histórias de mito, essas histórias que são contadas nos livros, nos filmes, nos seriados, que tem essa confirmação de arquetípicos já vividos. Então, sempre tem a mulher que tem que ser salva, sempre tem o vilão, sempre tem o mocinho, e o mocinho é sempre 100% bom, e o vilão é 100% mal, sabe? Essas coisas que são colocadas para nós como se fossem verdade, e não é bem assim, né? Temos dentro de nós o bom e o mal, e a gente escolhe o que a gente vai fazer. Muitas vezes de uma forma inconsciente, mas a gente escolhe. Vamos lá. O poder dos pais. Um sistema familiar social, ideológico e político em que os homens, por força, pressão direta ou por meio de rituais, tradição, lei, linguagem, costumes, etiqueta, educação e a divisão do trabalho, determinam que papéis a mulher deve ou não desempenhar, e em qual o feminino está em todos os lugares subordinado aos homens. É a cultura se impondo. E a gente aqui no Ocidente tem a impressão de que as mulheres no mundo são muito livres e que as coisas mudaram. Mas se você for olhar o mundo todo, na verdade, isso aqui ainda se mantém, se perpetua até hoje. No Ocidente, as mulheres têm um pouco mais de liberdade, sim. No Oriente, não ainda. Então, a gente ainda está nesse arquétipo aqui que ela está relatando. Em resposta à infância, Ed se tornou invisível para poder sobreviver. Seu pai era imprudente, não tinha consciência reflexiva, era dominado pela onipotência de sua ausência. Ela parecia marcada com apreensão e perplexidade, imersa em circunstâncias temerosas que a roubavam de sua vitalidade. Ed não conhecia amor ou confiança, e certamente não tinha tempo para ser criativa ou despreocupada, pois estava ocupada cuidando de outros enquanto suas necessidades não eram atendidas. Como descrito de forma não pungente por Adam Phillips, abre aspas, a vida é pontuada por períodos de tédio. O estado de antecipação suspensa no qual as coisas são iniciadas e nada começa, o ar de inquietação difusa que contém o desejo mais absurdo e paradoxal, o desejo de um desejo. Fecha aspas. O sonho mostrou que ela também tinha a capacidade de agarrar a arma e se defender fugindo. E aqui tem uma nota dizendo que esse sonho que ele está referindo aqui agora está descrito no capítulo 9. Então, lá para frente, a gente vai ver a descrição desse sonho aqui, que ela pode fugir com uma arma. Seguido por um interlúdio de muitos outros sonhos, Ade descreveu um deles. Vejo um homem que parece um gremlin. Ele me pede para ficar com ele e não sair com outros. É sedutor e atraente, mas pequeno em tamanho. Estou atraída por ele, mas suspeito que é um truque. Embora ele me afaste de minha arte, também sei que, para seu tamanho, possui poderes incomuns. A pergunta que quero que responda é: como posso adquirir suas forças especiais sem me perder? O gremlin malicioso, que causa confusão, poderia representar uma figura arquetípica do trapaceiro com seus poderes especiais. Vocês sabem o que é gremlin? Se vocês não sabem o que é um gremlin, se você for novo demais, talvez não saiba o que é um gremlin, então volte a assistir vídeos dos anos 80 e 90, que lá tem o que é um gremlin. Tem filmes sobre ele. Desta vez, eles poderiam trabalhar para o aperfeiçoamento dela, mas o sonho a alertou contra o poder sedutor dele. Ela tinha que ficar atenta. Sua experiência com um pai ausente fez com que ela se tornasse propícia a ser seduzida pelo gremlin. Ou talvez ele fosse semelhante a um amante demônio.
Embora essa figura não pareça demoníaca, ele pode representar encantamento, mas não estava por perto para proporcionar a estabilidade da relação ou desenvolver a fundação para o amor. Tudo parece certo para ela, semelhante à decepção encontrada com um pai ausente que parece correto, talentoso e até mesmo sublime para o mundo, mas que nunca esteve presente para os seus filhos. Para Eide, a reação das pessoas que sentiam pena de seu pai, que o elogiavam como alguém sobrecarregado por ter que lidar com 3 crianças, não fazia sentido. Mas o que ela poderia dizer? Por anos, ela não pôde contar a ninguém o quão solitária ela era em sua casa, o quão silenciosa era a casa. Ninguém deveria perturbar o pai, que frequentemente olhava para o vazio e não havia nada que ela pudesse fazer. Tudo isso apareceu na terapia assim que Eide começou a explorar a profundidade de sua psique. Não recebeu atenção até seus 30 anos. Apenas então começou a pensar por que seus relacionamentos não davam certo. Porque estava sempre solitária e se sentia deixada de lado, fora de sincronia com os outros. Seu si mesmo não conseguia se apegar à vida, criando uma ausência, um vazio em um centro. Impressionada com sentimentos de solidão e isolamento, Eide começou a ter vários sonhos confusos que a levaram à análise junguiana, visto que a incomodavam. Sentindo-se desamparada, ela sabia que tinha que fazer algo para mudar a situação. Ao falar sobre o sonho anterior, Eide ficou confusa com a personagem do Gremlin. Ela desejava há tanto tempo que alguém a salvasse. Poderia ser ele? No entanto, o pai ausente é parte do que impulsiona a filha a ser suscetível ao que é chamado de amante-demônio. Ela tem pouca experiência com o masculino. O amante-demônio age com pouca confiança, mas é convincente e sedutor. Ele é como o pai ausente, que não está por perto de verdade e com um lado sombrio, sempre distante e intocável. Ela pode concordar em vender sua alma ou diminuir sua vida a fim de adquirir o que não teve com o pai: amor, cuidado e atenção. O problema é que, assim como o pai ausente, o amante-demônio engana e ignora, mas a mantém encantada. Tanto a figura do pai ausente como a do amante-demônio oferecem apenas amor, não correspondido, porém ela ainda cai em suas promessas, esperando ser amada. Ela está descrevendo aqui os relacionamentos abusivos, em que muitas mulheres que têm na infância essa ausência paterna acabam caindo em busca de amor, em busca de afeto, em busca do que não tiveram. Elas aceitam migalhas, elas aceitam ser tratadas de uma forma a ser desvalorizadas, desconsideradas. E ela não percebe que isso não é o certo, porque ela já viveu isso antes, então é familiar para ela. Então ela fica nesse relacionamento. Muitas vezes o relacionamento abusivo não tem violência, mas ele tem descaso, ele tem falta de amor, ele tem humilhação. Essa mulher acaba sendo desvalorizada, ela acaba sendo desrespeitada, tem traição muitas vezes. E ela sente que a culpa é dela, pelo marido estar buscando fora de casa o que ela não consegue dar, sendo que ele buscaria mesmo se ela desse tudo. E é provável que ela dê tudo. Ela oferece o tempo, a alma, a dedicação, ela dá tudo o que ela consegue. E ainda assim, ele vai buscar fora e ela se culpa. E aí isso cria ainda mais tensão interior nela, mais angústia, mais culpa que não é dela, mas ela acaba criando essa culpa. Quantas mulheres a gente vê falando, né, que meu marido me traiu, mas o que faltou que ele foi buscar fora? Como se a culpa fosse dela, como se ela estivesse faltando em alguma coisa. E pode ser que esteja, mas aí a opção dele foi trair e não, de repente, conversar, ou não, de repente, ver se ela estava bem. Porque às vezes a gente não consegue oferecer alguma coisa que aquela pessoa precisa mesmo, porque nós não estamos bem. Quando a gente não está bem, a gente não consegue dar tudo. E aí falta mesmo. Mas aí a opção é trair? A opção é ir buscar em outro lugar? Algo que não vai preencher isso que está faltando da esposa? Não, porque não vai, né? Não é isso que você está buscando fora, né? É outra coisa. Vamos ver o que mais tem por aqui. Depois, Eide descreveu outro sonho. Diz assim: uma família pede ajuda a um mago bom. Eu pareço conhecer a narrativa. O mago vai até a porta e fala em outra língua, ou acordo. Na porta está o mal. O mago grita para que vá embora. Mas que nome ele deve usar? No poder do que e de quem ele deve dar a ordem? Aqui, Eide enfrentou forças malignas além de si mesma. Os 3 sonhos pareciam estar relacionados. Em cada um, ela teve que lidar com um imenso perigo.
Muitas perguntas não respondidas surgiram com os sonhos. As coisas estavam tão ruins e inconscientes que o mal era necessário para trazer esclarecimento? Os sonhos também mostraram a força que ela não percebia. O fim do último sonho indica uma energia espiritual, algo do desconhecido, incomum, que não fazia parte do cotidiano. Embora seu pai não a apoiasse, no sonho de Eide tinha o auxílio do bom mago. Contudo, ao acordar, Eide pensou que o mal estava nela. A autorreferência desse problema era uma resposta automática, indicando a ansiedade e insegurança latente em sua vida. O sonho a assegurou, visto que o mago parecia uma figura experiente que poderia ajudar. Talvez ela pudesse agora conhecer o acordo referenciado do sonho em outra língua. Jung comentou que o espírito, como princípio ativo da carga hereditária, consiste na somatória dos espíritos ancestrais, dos pais invisíveis, cuja autoridade nasce com a criança. Aqui ele foi meio místico mesmo. Essa é a autoridade da qual Eide sentia falta, e os sonhos revelaram o que estava faltando, as qualidades e forças que ela agora tinha e como poderia usá-las. Para ser um ser humano, é necessário ser alguém vulnerável e que assume riscos. Ser um ser humano corajoso é ser bom nisso. As questões pai e filha alcançam profundezas psicológicas. As questões do si mesmo, cultura e os complexos que uma filha adquire levando ao crescimento atrofiado e posteriormente adquirido. Eide continuou com o trabalho junguiano por muito tempo, emergindo camada após camada, de tristeza e perdas, até que o reconhecimento de suas aspirações pudesse emergir. A solidão dela quando jovem e toda a nutrição a partir dos livros sustentou, até certo ponto, sua personalidade. Agora ela conseguia acessar as potencialidades que não conseguia adquirir com um pai tão emocionalmente ausente. A analista junguiana Jean Knox interpretou o arquétipo como realmente é, ou o que ela chamou de esquemas de imagens. Ela observou que arquétipos possuem um papel crucial no funcionamento da psique e não uma fonte fundamental de imagens simbólicas, mas, ao mesmo tempo, são estruturas emergentes resultantes de uma interação desenvolvida entre genes e ambiente, o que é único para cada pessoa. Ela os descreveu fornecendo a disposição inicial para a estruturação de imagens arquetípicas e os modelos mentais implícitos e explícitos que organizam e fornecem um padrão para a nossa experiência. Sim, né? Porque a gente está no nosso ambiente. Como eu falei, aqui no Ocidente é uma coisa, no Oriente é outra coisa. A gente não pode imaginar que pessoas que são criadas em países com culturas completamente opostas vão pensar da mesma forma, vão ter os mesmos princípios com relação à paternidade, por exemplo, à maternidade. Muda por questões culturais. Interfere muito. O ambiente é bastante importante na hora da formulação da nossa psique. Aquilo que a gente tem como certo ou errado, temos aqui o nosso jeitinho brasileiro que diz que tudo bem você fazer alguma coisa mais ou menos questionável, né? Infelizmente temos isso no Brasil. Em outros países isso seria inaceitável. Então vejam, o ambiente de fato contribui muito para o que a gente forma na nossa psique. Eide sentiu o impacto do arquétipo com uma reação psicológica intensa. Reações semelhantes podem ser desencadeadas relacional e socialmente, e quando acessadas conscientemente podem abalar o sistema de personalidade necessário para a expansão. Os sonhos de Eide se aplicam a muitas filhas, pois os arquétipos contêm as sementes do passado, presente e futuro. Estão preocupados com os problemas que afetam essa filha e muitas outras com um pai ausente. Jung observou que a pessoa do pai encarna inevitavelmente o arquétipo que empresta a esta imagem o poder fascinante. Isso significa que o pai pessoal está conectado a imagens transpessoais e é a razão pela qual o pai possui tanto poder e potencial, se ele conseguir transmitir isso para sua filha. Durante a infância e ao longo da vida, somos confrontados com várias representações do pai. A imagem do pai é um composto do pai pessoal e simbólico, refletindo atitudes e expectativas culturais. Somos expostos a um pai singular que é plural por essas imagens. Essas, junto às expectativas a nível biológicos e psicológicos do que um pai é ou deveria ser, moldam as imagens internas de pai, homem masculino. O poder dos arquétipos vem de uma unidade momentânea de externo e interno, realidade material e percepção, cultura e corpo, história e experiência. O analista junguiano Andrew Samuel transformou o entendimento da construção do arquétipo na psique quando disse, abre aspas, a visão que tem ganhado o terreno é que o arquetípico não se encontra em nenhuma imagem em especial ou lista de imagens. O que te move a um nível arquetípico depende de você,
de onde você se posiciona, de como você enxerga as coisas e em sua história pessoal. O arquetípico pode, portanto, ser relativo, contextual e pessoal. Essa reformulação da teoria arquetípica como teoria de efeitos é algo que ainda não alcançou acadêmicos junguianos conservadores. É aquilo que eu falei, né? Quando Jung está falando sobre isso, parece uma coisa muito mística, assim, uma coisa muito assim, está aqui no consciente coletivo, nós vamos acessar, e isso é verdade, independente de quem você seja. O arquétipo é real para todo mundo e igual, da mesma forma. O que eu concordo aqui mais com esse autor aqui, que é o Andrew Samuels, que ele fala que não, né? Que ele é o arquétipo, ok, podemos ter aqui um arquétipo amplo, porém ele é relativo, contextual e pessoal, porque como as pessoas reagem às coisas interfere em como aquilo vai afetar elas. Então, não dá para dizer que é igual para todo mundo. A mediação das imagens arquetípicas ocorre por meio do pai pessoal, visto que ele afeta o desenvolvimento do autoagenciamento. A filha forma o si mesmo e sua personalidade por meio do conhecimento das atitudes e valores dele. Na interpretação junguiana clássica, essas imagens e símbolos arquetípicos formam o núcleo central do complexo paterno. Ele pode representar qualidades arquetípicas positivas para uma filha, enquanto para outra pode representar significados negativos, dependendo da qualidade ou falta de interações entre eles e de seu relacionamento. A seguinte citação proporciona uma ideia sobre o arquetípico do pai e o impacto de seu funcionamento psicológico. Abre aspas. Devido à nossa cultura patriarcal, o ar que ela respira, os limites de sua consciência, o conteúdo de sua psique pessoal inconsciente e o elenco completo da psique coletiva estão cheios do homem. Sua imagem, história, definições, exigências, expectativas, necessidades, desejos, ameaça, poder, leis, religiões, deuses, dinheiro e da imagem ambivalente e irreal que ele faz dela. Fecha aspas. O pai é responsável por participar do desenvolvimento de laços emocionais e exibir a energia erótica correta sem dominar. Eros e o erótico podem ser interpretados de várias formas, mas de forma mais abrangente podemos dizer que significam energia de vida, em relação com a interconexão e interação baseada em respeito ao si mesmo individual da filha. No entanto, muitos pais têm dificuldade, já que uma filha cresce ao estabelecer o Eros corretamente. A ausência do uso adequado do Eros na conexão entre eles a deixa confusa, como se tivesse feito algo errado ou ela mesma está errada. Acaba confusa sobre sua energia libidinal para vida, sexo e relações com si mesmo e outros. Devido à sua posição e como ele a usa, o pai com o Eros incorreto envia mensagens ambíguas. Na vida, e como revelado em sonho, o espaço ausente do pai pessoal significa que o arquétipo e seus símbolos podem se tornar proeminentes demais e se desenvolver em patologia. Uma falta de encaixe entre o senso inato de querer e precisar de um pai bom e o resíduo negativo e perigoso do pai ausente criam uma dissonância interna. Se o pai não é presente, a filha não consegue enxergar como ele se relaciona com um parceiro, como ele interage consigo mesmo. Ele também não pode ser um bom espelho para ela. A filha precisa da figura pessoal do pai para mediar essas energias arquetípicas. As qualidades incutidas com o arquétipo do pai são tradicionalmente aquelas de autoridade, ideias e valores, papéis sociais e culturais, poder político e religioso na família e cultura. Como patriarca, o pai é considerado invulnerável. Ele é retratado por meio das qualidades de vontade, intelecto, liderança e generatividade. Quando ele é bem relacionado e presente na vida da filha, ele repassa essas qualidades e ela aprende a modificá-las para se encaixarem em sua vida. Jung comentou que, abre aspas, se for possível encontrar e reconhecer a conexão entre o problema pessoal e os grandes acontecimentos contemporâneos, haverá uma libertação da solidão puramente pessoal, adquirindo o problema subjetivo a amplitude de uma questão geral da nossa sociedade toda. Fecha aspas. Com isso, atribui-se também ao problema pessoal uma dignidade que lhe faltará até então. Aqui ela reforçou, né, o que a gente já tinha visto em outros capítulos, dessa constituição da mulher com a falta do pai, né? Como isso prejudica ela a se tornar quem ela é. Essa falta de relação com o pai
E aqui no caso dessa personagem aqui da Eide, que teve a mãe falecida, onde ela teve que ocupar o lugar da mãe no sentido de fazer o cuidado da casa e dos irmãos, enfim, né? Ela se perdeu. Essa condição fez com que ela se perdesse de si mesma. Então ela chega nos 30 anos e ela não sabe quem ela é. Ela não sabe como que ela se encontra, porque ela não teve referências para se desenvolver por ela mesma. Ela ocupou o lugar de uma outra pessoa nas tarefas domésticas. Ela teve um papel que não era o dela, a princípio. Então, isso faz com que ela se perca, com que ela não se reconheça nela mesma. E ter o pai ausente, ao mesmo tempo em que ela precisa ocupar o lugar da mãe na casa, agrava o fato de ela não ter uma referência de como ser, de como se relacionar com o outro. A relação saudável entre pai e filha vai determinar a relação saudável que essa pessoa vai ter no futuro, na vida adulta. Isso a gente já tinha visto em outros relatos. Então, por isso que eu falei que ela reforça o que já foi visto em outros lugares. Porque aqui é uma história diferente, porém a gente percebe que se repete a forma dessa internalização da ausência paterna. O que vocês acharam? Eu achei esse capítulo um pouco mais difícil, por conta desses arquétipos aqui, né? Que ele coloca de uma forma muito mística no início. Mas a gente percebe, né, que conforme o tempo vai passando e existem outros autores, outros estudiosos dessa vertente da psicologia, acaba evoluindo e se tornando outra coisa, né, e entendendo-se de uma forma diferente. E eu acho que esse é o caminho, muitas vezes, né? Eu vejo que existe muita crítica à psicanálise por causa disso, como se o que Freud disse fosse lei, e não é. A gente tem muitos pesquisadores que vieram pós-Freud, que avançaram a pesquisa dele, que avançaram os conceitos, que mudaram algumas coisas, que viram coisas que ele não conseguiu ver, afinal de contas ele era um ser humano e viveu só 80 anos, então ele não poderia ver tudo, né? Esses dias eu vi um psicólogo falando assim, a psicanálise é pseudociência, porque Freud não tratou de vícios digitais. E aí eu fiquei assim, gente, mas na época do Freud não tinha isso. Não existia. Como é que ele ia tratar uma coisa que não existia? Ele não era vidente, entendeu? Enfim, eu acho que falta um pouco de bom senso para algumas pessoas não serem anacrônicas e ficar imaginando que Freud deveria pensar em como os nossos filhos hoje são viciados no celular, sendo que na época dele não existia nada desse tipo. Enfim, gente, hoje terminamos por aqui. Encerramos essa leitura de hoje. Vamos continuar no próximo vídeo, que vai já para a parte 7, que vai falar sobre a personalidade do como se. Bastante interessante essa parte também. E eu te convido, então, a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com alguém. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenha uma ótima semana e até lá. Tchau!